Dando continuidade à característica da generalidade dentro, né, do estudo da norma jurídica, vamos falar agora sobre a outra questão. A primeira foi sobre a discriminação positiva, né? Só um pequeno recado, né, quando eu cortei o vídeo ali, eu me lembrei, né? Só não sofre discriminação no Brasil homem branco de meia idade, né? Então, homem branco de meia idade é o único que aparentemente, a não ser que seja pobre, né? Se ele for pobre, ele sofre discriminação por ser pobre. Então, é um homem branco de meia idade, classe média alta, ou classe média, né? Ou rico, né? Esses não enfrentam discriminação nenhuma. Todo o resto das características, não, mulheres enfrentam discriminação, crianças, velhos, pobres, tá certo? Todos eles sofrem discriminação. Mas vamos encarar agora a outra parte da pergunta, que é a relação entre o princípio da igualdade e o da proporcionalidade, tá certo? E a possibilidade de o juiz decidir unicamente com base no princípio da equidade. Tem muita confusão aqui nesses conceitos, então vai ser importante prestarem atenção nesse paralelo. Nós vamos começar por essa imagem. Essa imagem aqui, se tu procurar na internet, vai aparecer no Google, né, que normalmente a gente procura no Google, vai aparecer como um exemplo de equidade, tá certo? Aqui, então, seria o princípio da equidade. Na verdade, não é propriamente o princípio da equidade, tá certo? Nunca vi alguém defender juridicamente isso aqui. Então, isso aqui se popularizou, né, mas isso aqui está mais para o princípio, o anterior, o da proporcionalidade. Então, o que acontece? São duas imagens aqui que mostram o princípio da igualdade, onde pessoas de tamanho diferente estão na mesma caixa, ou seja, têm o mesmo amparo para alcançar o fruto, né? Então é isso. Isso aqui é igualdade, tá? O princípio da igualdade é esse aqui, certo? Por quê? Porque tu está dando caixas do mesmo tamanho para pessoas de tamanhos diferentes, tá certo? Aí, nessa segunda imagem, onde tudo se conserta, né? Por quê? Porque tu bota uma pessoa com uma caixa, o mais baixinho com duas caixas e o mais alto sem nenhuma caixa. E todos conseguem alcançar os frutos. Isso aqui, do ponto de vista teórico, está mais para proporcionalidade do que para equidade. Por quê? O que é a proporcionalidade? É a igualdade relativa. Isso aqui é igualdade linear, ou seja, tão linear que aqui nesse desenho aqui, né, fico na mesma linha aqui, né? Então isso aqui é igualdade, é aquilo que eu falei, mas é como se desse o mesmo tempo de licença para mães e para pais. Então, aqui seria isso aqui, certo? Eu vou dar 120 dias para os homens, né? Para quê? Não precisa. Então, mas eu vou dar 120 dias para as mulheres, tá certo? Então, eu trato com igualdade aqui. Aqui eu respeito as diferenças e estabeleço padrões diferentes para as pessoas. Nessa complementação, eu peguei aqui a tabela do imposto de renda do ano passado. Na verdade, não, perdão, desculpa, do ano retrasado que está aqui, né? Para vocês entenderem, olha aqui, ó. Quem é que declara imposto de renda no Brasil? Então é o seguinte, quem ganha por mês, olha aqui, ó, cálculo mensal, até R$ 1.900 não paga nada, fica isento. Se tu ganha por mês entre 1.900 e 2.800, tu paga 7,5% desse ganho de imposto de renda. Se tu ganha entre 2.800 e 13.700, tu paga 15%. Se tu ganha entre 13.700 e 4.600, tu paga 22%. E se tu ganhar acima de 4.600, tu paga 27,5%, quase um terço, né? De imposto de renda. Entenderam isso aqui? Ó? E é isso aqui. Ó. Isso aqui é proporcionalidade, ou seja, quanto mais tu ganha, mais tu paga. Eu não vou entrar no mérito se tu acha isso justo ou injusto, mas isso é a proporcionalidade, ou seja, uma igualdade relativa. Por isso que eu estou explicando para vocês aqui. É isso aqui. Eu dou mais caixas para quem precisa e menos caixas para quem não precisa. Então, se o alto aqui não precisa de caixa, não tem caixa, certo? Mas o baixinho precisa de duas caixas e o amarelinho aqui, o do meio, né, precisa só de uma caixa para alcançar os frutos. Isso aqui é proporcionalidade, isso aqui não é equidade. E agora, explicada a proporcionalidade, vamos para a equidade, certo? A equidade está prevista no Código de Processo Civil, no artigo 140, que diz assim: o juiz não se exime de decidir sob alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Esse artigo aqui, eu sempre digo que é o artigo anti-Pilatos, tá? É para dizer o seguinte:
o juiz não pode deixar de julgar uma causa. Ele tem que julgar, né? Pilatos, para quem conhece a Bíblia, para quem conhece a história de Jesus Cristo, da Paixão de Cristo, sabe que Pilatos lavou as mãos, né? Então, foi um ato simbólico. Lavar as mãos virou sinônimo de omissão. Eu vou me omitir. O juiz não pode se omitir, certo? É o que diz o artigo 140. E aí, no parágrafo único, tem um alerta: o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Primeiro, mentira também aqui. Não há casos previstos em lei de decisão por equidade, tá certo? Podem ficar tranquilos. Ah, mas é a lei que diz, sim, é a lei que diz como se tivesse, mas não existe, certo? O que interessa é o seguinte: é que o artigo dá um recado de que a equidade não é feijão, ou seja, não pode a torto e a direito querer decidir por equidade. Aqui, nesse site aqui, né, responsabilidade do juiz, tem uma partezinha que diz aqui, que eu vou ler para vocês, que é exatamente para tu entender mais ou menos o que nós entendermos, né, o que é equidade. Outra, né, ainda que, porque a pronúncia equidade, né, é que não existe mais trema, né, mas vem de equidade. Tem gente que diz que é equidade, certo? Não fica legal. Né? O correto para mim, que tinha trema antes, né? Eu não sei por que implicaram com a trema, né? Tiraram a trema, mas vamos lá. Trema, ninguém errava a trema, né? Podiam ter tirado a crase, né? Todo mundo erra a crase. Ninguém erra a trema, né? Mas vamos lá então. O que diz aqui nessa nota de rodapé desse site aqui, né, do novo CPC, tá? Que é o Código de Processo Civil? A prescrição de que o juiz declara por equidade apenas e tão somente nos casos previstos em lei significa que deve-se repelir o subjetivismo absoluto ou o favorecimento a qualquer dos litigantes. O critério a ser adotado é aquele recomendado pelo sistema do direito, não apenas calcado nas convicções pessoais do juiz. Convicções pessoais do juiz, está aqui a palavrinha mágica. O que é equidade? Equidade é um senso de equilíbrio, tá certo? É daí que vem a imagem da balança. A balança no direito significa equilíbrio, equidade. Ou, vamos lá, aqui, né, na deusa Têmis, né? Aqui representado, a deusa Têmis com a balança na mão, que representa equidade, equilíbrio, certo? Vem equilíbrio, equidade, certo? A venda nos olhos, porque é imparcialidade, ela está julgando, mas ela não está olhando para quem ela está julgando, ela é imparcial, ela é neutra, ela é equilibrada, ela busca a justiça, e a espada que representa a força, certo? Ou vai por bem ou vai por mal. É a coercibilidade que nós já estudamos. A espada representa a coercibilidade, a venda representa a imparcialidade e a balança, que está aqui, representa o equilíbrio, a equidade. Mas para dizer o seguinte para vocês, né? A equidade, no caso, é exatamente isso. Não tem problema, se o juiz não está conseguindo um critério para julgar, porque a lei não fala nada, porque o contrato não fala nada, porque não há jurisprudência. Nesse caso, o juiz, como não pode lavar as mãos, como Pilatos, ele vai ter que tomar uma decisão e aí ele vai usar as convicções pessoais. Aí é aquela coisa que a gente já falou sobre valores, né? Mas o problema é que ele tem que justificar, ele não pode simplesmente chegar e dizer assim, porque eu quero, né? Porque sim, né? Não. É por isso que a gente é chato como professor, querendo que vocês desenvolvam essa capacidade de argumentação, né? Essa capacidade de escrita, porque vocês têm que fundamentar. Então, assim, eu acho que o certo é deixar com o Joãozinho. Beleza, então, por que tu acha que o certo é deixar com o Joãozinho? Tu vai ter que aprender a transformar isso, ou seja, não vai ser só com base na tua opinião pessoal, certo? Não, tu tem que fundamentar, explicar o porquê. Por isso que a gente aqui na Faculdade de Direito, e não é só eu, todo professor é chato quanto a isso, porque tu tem que treinar desde o primeiro semestre a aprender a fundamentar as tuas posições. Tu tem que ter um porquê, não é só porque tu prefere assim, certo? Então não é não só apenas calcado nas convicções pessoais. Mas tu pode sim, diante da não havendo lei que resolva o teu caso, não havendo jurisprudência, não havendo contrato, não havendo nada onde tu possa basear, tu vai basear num princípio teu de valores, certo? E o que dá sempre a possibilidade, é como eu digo sempre, né?
não tem como o juiz ficar sem decidir, ele vai ter que decidir, não está na possibilidade dele não tomar uma decisão. E quando ele decide assim, sem uma base legal, sem um fundamento, ele vai decidir por equidade, é isso. Equidade seria isso, por equilíbrio, ele vai fazer. Eu conheço só um casinho assim rápido para vocês, né, que foi um acidente ocorrido aqui em Bagé, dentro de um estacionamento de uma argamassa. Tá? Um carro parou dentro de um estacionamento de uma argamassa e quase encostou num caminhão. E o caminhão estava com a caçamba levantada, não, porque estavam lavando a caçamba, e aí o motorista dentro da caçamba não viu o carro atrás, certo? Por conta da caçamba. E aí deu uma ré e bateu nesse carro desse cliente que estava ali na argamassa. Deu um baita de um quiprocó, aquela coisa, quem é que tem razão, quem é que não tem razão. E o juiz decidiu por equidade, porque ele ficou com dificuldade de analisar o caso concreto, e ele achou que os dois eram culpados. A argamassa era culpada, por quê? Porque o motorista da argamassa deu uma ré sem olhar para trás, e acabou batendo dentro do carro, ainda que estivesse dentro do estacionamento da argamassa, e culpou também o dono do carro, porque o dono do carro deixou muito próximo. Né? Tinha que ter colocado num ângulo que favorecesse, né, a visão dele. Ficou muito próximo do caminhão, ou seja, ficou sem possibilidade do caminhão enxergar o carro atrás pelos retrovisores. E aí ele condenou os dois, porque o estrago foi só do carro. Me lembro na época, assim, foi um dano pequeno, vamos lá que fosse 500 pila, né? Deu 500 pila e o que ele fez? 250 é a argamassa que paga, 250 é o dono do carro que paga. Beleza, dividiu a culpa. Né? Então, ele tomou uma decisão por equidade. Esse é clássico. Né? Então, assim, ele achou que a lei não resolvia o problema, né? Que não era fácil, a situação concreta não dava para. E aí ele tomou uma decisão. É isso que eu estou dizendo para vocês. Tu tem que tomar uma decisão. Né? É aquela coisa, eu sempre digo, né, que é uma passagem bíblica, né? Que é duas mulheres disputando uma criança, Salomão, acho que é, né? Duas mulheres disputando uma criança e o Salomão não tinha como saber de quem era, se era filho de uma ou era filho de outro. E aí o Salomão, bem meu estilo, assim, eu já sou fã do Salomão por causa disso aí. O Salomão diz assim, traz uma espada aqui, que eu vou cortar essa criança ao meio e vou dar metade para uma, metade para outra, certo? E aí eu digo, tá aí, ó, viu? Tomou uma decisão. Nesse momento, uma das mulheres gritou, não, 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 então entrega o bebê para outra, porque tu não vai cortar essa criança ao meio. E ele concluiu, nessa análise rápida, assim, espontânea, que aquela era a mãe. A mãe é aquela que saltou para salvar o seu filho. Então, tu vê só, né? Olha só, naquela época não tinha DNA, eu não tinha como saber, né? E ele disse, e o Salomão não se apertou, não, vamos lá, vamos resolver isso aí. Então, me traz uma faca que eu vou cortar essa criança ao meio. Foi meio radical, mas ele gerou uma reação que criou a convicção no Salomão de que a mãe é aquela que salvou a criança. Então, isso são exemplos, né, de equidade. Então, com todo respeito aí ao pessoal do Google, aí, na internet, que acha que aqui é representação de equidade, não. Isso aqui é representação de proporcionalidade, tá certo? Equidade está aqui, certo? Que seria as convicções pessoais do juiz. Basicamente é isso. Que só pode ser usado quando ele não tiver outra saída. Quando ele ficar nessa situação do Salomão, quando ele ficar nessa situação desse juiz que julgou um acidente dentro do estacionamento da argamassa. Isso aí é que viabiliza a equidade como solução. Outra pausa por causa do tamanho do vídeo.